irmãos, abra a Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler versículos 9 e 10. Mateus 6, versículos 9 e 10. Eu quero falar com vocês hoje sobre busca por um avivamento e a vinda do reino de Deus. E vamos refletir sobre isso. E esses dois versículos que lemos, eu vou falar sobre eles, no entanto, eu tenho uma introdução antes de chegar neles, longa. Diz assim a palavra de Deus, Jesus falando: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, obrigado. Fala conosco por meio da tua palavra. Vem, Espírito Santo, e continua agindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Avivamento. Avivar. Isso no caso no hebraico, esse termo no hebraico, kaiá, significa viver, sustentar a vida, viver com prosperidade, reviver, ter saúde recuperada, ser reanimado de uma doença, ser reanimado de um desencorajamento, ser reanimado de um estado de fraqueza, ser reanimado da morte, significa revigorar, restaurar, fazer crescer, reanimar. E esse termo também era usado quando alguém tinha um metal nobre na mão e que tinha perdido seu brilho, em função da poeira que caía, de coisas que vinham se acumulando sobre esse metal, e esse metal, então, ele acabava perdendo seu brilho. E então, alguém tomava algum tipo de tecido e começava a passar sobre esse metal. E então, esse brilho, o brilho começava a aparecer. E isso era chamado também de avivamento, a restauração do brilho. Havia um potencial de brilhar, mas coisas estavam ali acima. Então, quando se tira, se ilustra e volta a brilhar, esse termo também era usado nessa circunstância. Avivar ou reavivar. Quando nós pensamos em Igreja de Jesus, nós nos referimos também a avivamento ou a reavivamento espiritual. E nós vemos na palavra de Deus avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento com o povo de Deus, quando voltavam à palavra, quando tinha arrependimento, quando voltavam a Deus. Houve no livro de Atos, no nascimento da igreja, aquele avivamento no derramar do Espírito, e na história da igreja, alguns avivamentos, alguns reavivamentos têm acontecido. E esse avivamento fala da vida de Deus vindo, da vida do Espírito vindo e modificando as coisas, modificando o povo de Deus e a situação do povo de Deus. Avivamentos aconteceram na história. Geralmente os avivamentos eles duraram entre 8 a 10 anos. E nunca mais do que uma geração. E
Jesus está para voltar. Nós estamos vivendo, então, os últimos dias. E quando olhamos para a palavra de Deus, existe uma promessa de um avivamento para esses últimos dias. O apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, ele vai citar a profecia de Joel. E diz, nos últimos dias, ele citou isso quando houve aquele derramamento do Espírito, quando as pessoas começaram a falar em outras línguas, e aquelas manifestações, e acharam que as pessoas estavam cheias de álcool, bêbadas, loucas. E daí o Pedro diz, isso é o que foi predito lá pelo profeta Joel. E o Pedro tomou essa profecia de Joel e disse, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Isso é avivamento, isso é derramamento do Espírito. Esses últimos dias de Joel, eles começaram lá no dia de Pentecostes, os últimos dias são os dias da igreja, mas hoje nós estamos nos últimos dos últimos dias. E então há a expectativa de um avivamento, de um derramar do Espírito. E daí diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, ou sobre toda a carne, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, eles profetizarão. Aqui está incluindo todas as faixas etárias, experimentando um mover e um derramar do Espírito Santo. E também nesses últimos dias, outras coisas irão acontecer. Versículo 19 diz, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está falando também que nos últimos dias algumas outras coisas aconteceram, inclusive na própria natureza, mas eu quero me prender aqui do que a palavra de Deus está falando aqui dos últimos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá um derramar do Espírito Santo. Por outro lado, nós também vemos, e Jesus disse coisas sobre os últimos dias. Mateus 24. Mateus 24, 12, Jesus disse que nos últimos dias haveria um aumento da iniquidade ou da maldade, e o amor de muitos esfriaria. Pela multiplicação do pecado, da iniquidade e da maldade, o amor de muitos esfriaria. O apóstolo Paulo, ele falou também sobre últimos dias. O terceiro capítulo da segunda epístola de Timóteo, a partir do versículo 1, Paulo está dizendo, saiba disso, nos últimos dias, a expressão, últimos dias, a expressão que Joel usou, que Pedro usou, últimos dias, falando de últimos dias derramamento do Espírito, mas também últimos dias. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São estes os que se introduzem
pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixaram levar por toda a espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, eles também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas como assim? Derramamento do Espírito? Iniquidade? Dias terríveis? Afinal de contas, qual dos dois vai acontecer? O que devo esperar? Nos últimos dias, as duas coisas vão acontecer. Tanto uma como outra. Nesses últimos dias, avivamento vai acontecer. Mas também todas essas coisas irão acontecer. E a palavra de Deus, ela coloca isso de uma maneira também muito interessante. Jesus contou a parábola das 10 virgens. E esse grupo de 10 era dividido em 2. 5 delas tinham uma característica. As outras 5 tinham outra característica. Dentro do costume da época, quando se tinha um casamento, e a recepção, espera do noivo, e não se sabia ao certo o momento que o noivo viria, e tinha lá as responsáveis, e chegando à noite era preciso ter luz na lâmpada. E tinha 10 virgens. As 10 sabiam que o noivo viria. Essas 10 virgens são uma figura do povo de Deus, uma figura do povo cristão. As 10 eram virgens, vamos dizer assim, as 10 eram cristãs. As 10 conheciam a verdade. As 10 sabiam do acontecimento que viria. 5 delas tinham óleo na lâmpada. E as lâmpadas, na época, não eram grandes, eram pequenas. E elas não tinham muito espaço para que óleo fosse acumulado. As pessoas tinham que ter uma lâmpada com óleo, mas também tinham que ter óleo de reserva. E a Bíblia diz que o noivo tardou. E de repente, tinha 5 que tinham sua lâmpada com óleo, tinham mais óleo, de repente as outras 5 não se prepararam, estavam distraídas. Não levaram mais óleo, e então elas disseram: acabou, nossa lâmpada apagou, dê-nos desse óleo de vocês, para que a gente tenha. Elas disseram: olha, não tem jeito, se a gente der para você, vai faltar para nós, vão correndo comprar. E quando elas voltaram, o noivo já tinha vindo. A porta já tinha se fechado. E isso é uma história que Jesus aplicou para os últimos dias. O que aconteceria nos últimos dias? 2 grupos. Dos que têm óleo na lâmpada e dos que não têm. Daqueles que se colocam debaixo de um avivamento, que buscam, que desejam avivamento. Daqueles que estão ligados a Deus, que querem Deus. E daqueles que Deus é um periférico na vida. Quando está acontecendo uma coisa, eu procuro Deus, amém, aleluia. Enfim, às vezes oro, às vezes vou à igreja, ok, vamos levando, Deus é bom, né? A graça, e está tudo bem. E não ficam cuidando se tem combustível para manter a luz acesa.
nos últimos dias. A parábola das 10 virgens se refere à questão do arrebatamento, da volta de Cristo. Nos últimos dias, esses dois grupos, aqueles que se deixam influenciar pela maldade, pela iniquidade, e os que não se deixam. No livro do Apocalipse existem as cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. E essas igrejas são tipos de igrejas que existem em todos os tempos, com suas características. Mas há também algumas outras interpretações, algumas outras leituras, e elas também podem significar eras. E alguns comentaristas que acreditam que as duas últimas igrejas do Apocalipse, Filadélfia e Laodiceia, elas podem ser a figura do que Jesus vai encontrar em termos de igreja quando chegar. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não diz que essas duas últimas igrejas são a figura das últimas igrejas. Não, isso é uma interpretação, isso é um comentário. Mas eu acho muito interessante e eu acredito que seja isso. Okay? Mas eu não estou afirmando com todas as letras, mas eu acredito sim que seja isso. Antes da volta de Jesus, esses dois tipos de igrejas serão encontradas. Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, a igreja fiel, que enfrenta as adversidades, mas fala sobre ela que ela guardou a palavra de Deus. Apesar de tudo que ela guardou a palavra de Deus. A igreja que foi fiel diante das adversidades, que não se deixou influenciar. A uma igreja assim, Jesus diz, eu coloquei uma porta aberta diante de você, e a porta que eu abro ninguém fecha. A porta que eu fecho ninguém abre. A igreja fiel que daí diz, eu te livrarei da tribulação que há de vir. Então, essa é a igreja fiel, é a igreja que quer vida de Deus, que busca avivamento, aquela que experimentará um grande mover do Espírito Santo. E daí tem Laodiceia. Jesus disse, você diz, rico sou, de nada tem falta. É a igreja orgulhosa, independente, sem um compromisso com Deus. E Jesus disse, você não sabe que você é cego, você é pobre, você está nu. Vem para mim, compra de mim ouro provado no fogo. O ouro fala das coisas que são de Deus. Colírio para ungir os teus olhos, para você enxergar, porque você está cego. Esse mundo te cegou. Dois tipos de igreja. Filadélfia, Laodiceia. A Filadélfia guarda a palavra. A de Laodiceia não tem tempo para ler a palavra. Tem muita coisa para fazer. A vida é muito corrida. Eu tenho que ver minhas redes sociais aqui. E o filme que foi lançado, eu tenho que comprar algumas coisas. Bíblia, orar e para a igreja, não. Estou muito cansado, estou estressado, tanta coisa para fazer. Tenho tanto compromisso. Eu tenho que matar um leão por dia para sobreviver. Não dá. Sou Laodiceia.
Isso é virgem que não cuida do óleo na lâmpada. E Jesus diz a essa igreja: você não é fria nem quente, você é morna. Isso me dá náuseas, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Jesus disse: que bom se você fosse fria ou quente. E dentro da realidade que lá estava, da figura tomada na época, que era a água que chegava a Laodiceia, isso por intermédio de um aqueduto que vinha de Hierápolis, porque Laodiceia não tinha água. E então eles construíram um aqueduto que vinha de outra cidade. E essa cidade tinha fontes de águas termais de lá, as águas eram quentes e eram usadas para tratamento de doença. A água quente tinha uma função. E a ideia é que quando a água chegasse a Laodiceia, ela já estivesse fria e pudesse ser bebida. Só que eles erraram nos cálculos. Quando a água chegava a Laodiceia, não estava fria, estava morna. E quando alguém chegava para beber aquela água que chegava, esperando o viajante lá, chegando, esperando uma água fresca para tomar, tinha uma água morna, isso lhe dava náuseas. Jesus usa essa figura, dizendo: vocês me dão náuseas. Por quê? Porque vocês não servem nem para uma coisa, nem para outra. Vocês são indefinidos. Nesse caso, o frio não é negativo, ok? Não é, aqui está frio na fé. Não, não é essa aplicação. Mas essa coisa é indefinida. Essa Laodiceia indefinida, descomprometida. Sou, mas não sou muito. Quero, mas não quero muito. Me comprometo, mas não me comprometo muito. Qualquer coisinha eu espirro, qualquer dificuldade eu me afasto. E essas são as figuras das duas igrejas. O que é que eu e você escolhemos? Nós vivemos os últimos dias, enfim, o Espírito se move no mundo. É uma voz do Espírito e há vozes proféticas que acontecem. É muito interessante quando a gente vê uma voz profética aqui, outra lá, em outro lugar do mundo. E a gente precisa ficar bem atento nisso. Nenhum tipo de profecia vai se comparar à profecia da Bíblia, ok? Da Bíblia é absoluta, sem erro, ok? Mas o Espírito também se move em profecia e alguns profetas de Deus em vários lugares têm dito a mesma coisa, dizendo que essa década será uma década de um grande avivamento. E que será o maior de todos os avivamentos. Haverá um grande derramar do Espírito e todos os avivamentos tiveram algumas características mais singulares, mas alguns foram mais de salvação, ou de evangelização, ou de palavra, ou de santificação, ou de línguas, ou de curas, e esse será um avivamento onde tudo isso virá, todas as coisas juntas em porção muito grande. Mas também junto com isso tudo, haverá um julgamento. E o julgamento de Deus começa pela casa de Deus. E que nós veremos um julgamento de Deus. E que nesse julgamento a gente vai saber e ouvir e assistir algumas coisas que nós não gostaríamos.
mas elas vão acontecer porque se faz necessário. Com o objetivo de que essa divisão de quem é quem fique clara. Da igreja morna que diz, tudo bem, pode pecar à vontade, não tem que levar Deus a sério, não tem que ter, não se preocupe, não precisa tanto. A Bíblia diz isso, mas é que mudaram as coisas, é que hoje é diferente, não é bem isso. Não dê tanta importância à Bíblia assim, não, calma. Vai de boa. Essa é a Laodiceia, isso é virgem sem óleo na lâmpada. Mas eu não sei como você vê isso, mas eu vejo isso com muita preocupação. E eu e você temos uma escolha de ser uma igreja ou outra. De ser um tipo de virgem ou outro tipo de virgem. Eu e você temos a escolha de ser Filadélfia ou Laodiceia. Tem uma escolha nossa, que é pessoal, mas é claro, tem a escolha como igreja. Eu quero dizer a você que a primeira igreja quer avivamento. A primeira igreja quer ter óleo na lâmpada. A primeira igreja quer ser igreja fiel. E é isso que nós buscamos. E é isso que, pela graça de Deus, tanto queremos. E então nós precisamos buscar avivamento. E aqui, agora que eu começo a falar dos versículos que lemos, por isso que eu disse que eu tinha uma introdução bem longa, até agora só foi introdução. E avivamento, quando é que avivamento vem? E Jesus, na oração dominical, enfim, a gente estudou no TCL exaustivamente, né? Essa oração, mas ela é rica, é inesgotável, e aqui tem busca de avivamento, tem princípios de avivamento. Nesses versículos que lemos aqui, não são só esses, mas lemos sobre esses. Quando é que avivamento vem? Como é que podemos nos colocar em um lugar onde avivamento acontece? Sabe quando avivamento vem? Avivamento vem quando tem oração. Jesus começa dizendo, vocês orem. Antes de começar, ele diz, vocês orem. E esse orem, lá no grego mesmo, o verbo está no imperativo, não está só aqui nas nossas versões. Lá o verbo é imperativo, é orem, é um comando, é uma ordem. Orem. Nunca existiu um avivamento sem oração. Avivamento envolve a vinda de Deus, uma aproximação de Deus, um relacionamento mais íntimo e pessoal com Ele. Ninguém consegue se aproximar de Deus sem se comunicar com Ele, sem o desenvolvimento desse relacionamento com Ele. Como dizia Leonard Ravenhill, oração é a chave do avivamento. Ele escreveu um livro com esse título, um livrinho pequeno assim, antigo.
Você acha em alguns lugares oração, chave do avivamento, se quiser você pode comprar. Sabe, isso é verdade, oração. Jesus disse, vocês orem. Há um comando de Jesus para orar, para que o reino venha. Avivamento é quando o céu toca a terra, é quando o reino vem e toca a terra, daí avivamento acontece. Mas para que o céu toque a terra, é preciso orar. Vocês orem assim. Orem assim. É preciso orar. Não há como experimentar avivamento verdadeiro sem oração. Nós precisamos estar nos ambientes de oração, experimentar mover do Espírito, mas também nada substitui a nossa vida pessoal e diária de oração. Nós lemos na Bíblia a passagem de Saul. Saul, ele estava longe dos caminhos de Deus, mas ele chegou em um ambiente profético, onde pessoas profetizavam, e diz que o Saul também profetizou. Mas como? Sabe, ele de repente chegou num ambiente e foi influenciado por aquele ambiente, só que era só ambiente, não era ele. Quando ele saiu do ambiente, não tinha nada nele. Sabe, aqui é um ambiente, mas nós temos que ter uma continuidade nossa, pessoal, também na nossa vida e na nossa casa. Estar nesse ambiente é muito importante. É essencial, é o corpo. Para que a gente tenha vida, a gente tem que ser membro ligado ao corpo. Mas tem a continuidade no dia a dia. E a gente precisa orar. Eu quero desafiar você a orar. Porque sem oração, não tem comunhão com Ele. Eu vou pedir para você sair daqui hoje, não só com... é mesmo, preciso orar. É verdade, preciso orar. Sabe? Eu vou orar? Vou. E daí você sai daqui, sai dali na porta. Pois é, eu tenho que orar. Mas não resolveu nada. Não definiu nada. E daí vem amanhã de manhã, lembra um pouquinho que tem que orar, de repente vai na terça, na quarta, esqueceu, já não ora mais. Ora quando dá uma apertada no calo, quando surge alguma coisa difícil, oh meu Deus, tem misericórdia. Jesus disse, vocês orem. Orem. Vou orar como? Como que eu vou orar? Quando? Quanto tempo eu vou orar? Que horas eu vou orar? Onde que vai estar na minha agenda essa minha oração? Não, isso se der, né? Depende. Não. Qual é o meu propósito com oração? Eu não estou dizendo aqui que você tem que fazer promessa a Deus, um propósito com Deus, eu te prometo que eu vou orar. Não. Sabe, eu estou dizendo você estabelecer isso para a sua vida e perseguir esse propósito e buscar uma disciplina nisso. Eu quero desafiá-lo a sair daqui hoje com essa definição. Jesus disse, vocês orem. Se a gente quer avivamento, se a gente quer receber esse derramar do Espírito na nossa vida, sabe, é preciso orar, vocês orem. Isso vai fazer diferença na vida. Orem. A igreja de Filadélfia guardava a palavra, guardava a palavra porque lia a palavra. Tinha contato com a palavra. Nós precisamos de palavra, Como que eu vou ler a palavra? Quando? Quanto da palavra eu vou ler? De que jeito eu vou ler? Qual é o tipo de programa de leitura bíblica que eu vou fazer? Qual é a sequência? Tem que ter sequência. Vocês orem.
Como que isso vai acontecer? Eu quero ser a igreja que vai ser arrebatada? Eu quero ser uma igreja tipo as 5 virgens prudentes? Eu quero ser como Filadélfia, aí eu tenho que me posicionar. O que eu vou fazer? Não acabou a mensagem não, certo? Baixa a cabeça, fecha os olhos um pouco. Você, olhando para você, eu quero desafiar você a estabelecer. Sair daqui com um propósito estabelecido. Vou orar, vou ler a palavra, como, quando, quanto tempo, de que jeito? Não, repito, não adianta sair daqui dizendo, pois é, eu tenho que orar. Pois é, eu tenho que... Não adianta, chega disso, em nome de Jesus. Eu tenho que sair daqui definido. Qual é a minha definição? Querido Espírito de Deus, fala aos nossos corações. Jesus, o Senhor disse, vocês orem. Deus, eu sei que o Senhor vai honrar aqueles que guerrearem pelo cumprimento desse propósito. Eles serão cheios do Espírito Santo. Serão avivados. Vocês, Ele está falando comigo e com você. Ele está dizendo, vocês, orem. Orem. Quanto eu vou orar? Onde? Como? Quando? Senhor da glória, ajuda-nos a orar e a ler a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quantos vão sair daqui e já estão com uma definição? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus. O verdadeiro avivamento vem da busca das coisas dos céus. Recebe avivamento não aquele que só fica olhando para as coisas da terra e não ergue os seus olhos para o céu. A oração nos faz erguer os olhos para o céu. A palavra nos faz erguer os olhos para o céu. Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, é um incentivo a olhar para o céu, a olhar para a eternidade. Não, mas eu vou abandonar aqui embaixo. Não. Mas Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Sim, a Bíblia tem toda uma orientação para lidar com as coisas aqui na terra. Mas o problema é quando a gente só está olhando aqui para a terra, esquece de olhar para o céu. Daí a gente esquece do óleo na lâmpada, a gente fica morno. A gente tem que contemplar o céu. Pai nosso, que estás nos céus. Avivamento vem quando se olha para os céus. Avivamento vem quando se busca santidade. Jesus ensinou a orar e dizendo, santificado seja o teu nome. Santidade começa a partir da consciência de que o nosso Deus é santo. E quando nós o adoramos como tal, e declaramos a santidade dele. Santificar o nome de Deus envolve adorá-lo.
E quanto mais nós o adoramos, mais temos a consciência da santidade dele, e mais vem sobre nós a consciência da necessidade de que nós precisamos ser santos. Santificar significa separar e colocar em um lugar de destaque. Eu vou usar aqui uma ilustração do que é um santificar. Eu não estou dizendo que a história da ilustração é correta, não, ela é errada. Mas ela vale como uma ilustração. Aqueles que têm um determinado ídolo na vida, de gesso, de pedra, de metal. Então, esses que têm esse determinado ídolo, eles colocam na casa deles em um lugar de destaque. Hoje não se vê muito, mas antes se via muitos nichos, onde na casa, no alto da casa, quando chegava, ela tinha um nicho e tinha um determinado ídolo. Sabe? A Bíblia condena isso. A Bíblia diz que nós não podemos fazer imagens de escultura, nos prostrar diante delas. Isso é condenável pela palavra de Deus. Isso se chama idolatria. E aqui não é falar mal de religião A, B ou C. Não estou falando mal de religião nenhuma. Estou falando da Bíblia. A Bíblia condena isso de capa a capa. Está errado. Ah, não, mas é só uma representação. Não. É um ídolo. Se busca, tem uma prostração, tem um culto, está errado. Mas, enfim, eu estou tomando isso como uma ilustração do que é santificar, é deixar em lugar de destaque, em lugar de honra, em lugar onde sempre se contempla. É no melhor lugar. De alguma maneira, santificar o nome de Deus é isso. É dar deferência a Ele, é honrá-lo, é colocá-lo acima de tudo, acima da nossa vida. Isso é adoração, isso é santificação, isso é santificá-lo. E Deus é santo. Nós cantamos aqui hoje sobre a santidade de Deus. E adoração envolve declarar essa santidade de Deus, entre outras coisas. Adoração é isso, é declarar que Ele é santo. Isaías capítulo 6, na visão de Isaías, os serafins estão lá diante do trono de Deus cantando santo, santo, santo. Apocalipse, no capítulo 4, os seres viventes estão cantando, diz a palavra de Deus, dia e noite, e eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Declara-se a santidade de Deus, o senhorio, o poder de Deus, a eternidade de Deus e a manifestação desse Deus na vinda dele. E a Bíblia diz que isso está acontecendo agora. Todo o tempo eles repetem a mesma coisa. E não é monótono. Não é mecânico. É a declaração da santidade divina. E eu e você, nos nossos momentos de adoração, precisamos fazer coro com os serafins, coro com os seres viventes que estão diante do trono. Ele é santo. E a santidade dele deve nos constranger. E devemos, então, buscar santidade. E a santidade está aqui também na oração do Pai Nosso. Declara a santidade de Deus e diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu me submeto, eu quero não a minha vontade, a dele, eu renuncio a minha para que a dele seja feita. E quando eu faço isso, isso implica em obediência. Eu renuncio a mim, eu me separo para Ele. Isso fala de santidade, de santificação. E avivamento não vem em qualquer lugar. Não se manifesta em qualquer lugar. Avivamento é algo que acontece no ambiente, mas sobretudo no interior e no coração.
Alguém fez até uma distinção entre derramamento, onde ao mover, um derramar do Espírito, isso é importante, isso contribui para avivamento, mas avivamento é algo que acontece aqui dentro, e que envolve uma busca de santidade em Deus. Obediência é a tua vontade e não a minha. Tua vontade, e eu preciso buscar isso de maneira plena, como ela é feita nos céus aqui na terra. Isso é um ideal a ser perseguido, que precisa ser o meu alvo. Eu não estou dizendo que a gente consiga isso em plenitude nos nossos dias aqui na terra, mas deve ser um ideal a ser perseguido. Então, esse avivamento envolve santidade e santificação. Avivamento vem quando há santidade. Deus opera quando há santidade. 3º capítulo, versículo 5 do livro de Josué. Josué diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Ei, nos santifiquemos, porque o Senhor quer fazer maravilhas por meio de um avivamento em nosso meio. E daí, ele diz: venha o teu reino. Reino. Esse termo reino fala de domínio, de governo, de autoridade, de um território sujeito ao governo de um rei. Fala de submissão à vinda do reino. Aqui está uma invocação, um convite pela ação de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nas áreas da nossa vida, na terra. Venha o teu reino, venha o teu domínio, e avivamento acontece quando o céu toca a terra. Reino de Deus virá de maneira total e plena nos tempos futuros, escatológicos, milenar, ok, mas não é só lá. Deus quer começar a manifestar o seu reino desde já na vida de um povo e por meio de um povo que o busca, que clama a Ele e que o deseja e que tem sede dEle e que se aplica em buscá-lo sobre todas as coisas. Venha o teu reino. Avivamento acontece quando o domínio de Deus, o reino de Deus vem. E o avivamento, ele traz muitos resultados. Quando há um avivamento, e verdadeiro avivamento começa em mim, mas não fica girando só em torno da minha vida. Verdadeiro avivamento me faz olhar para fora. E olhar e perceber outros que não têm o que eu tenho. E que eu preciso, eu quero, eu desejo, eu vou fazer de tudo para que eles experimentem o que eu estou experimentando. Para que eles experimentem a salvação que eu experimento. Para que eles experimentem o perdão que eu experimento. Para que eles experimentem a paz que eu experimento. Verdadeiro avivamento rompe com o egoísmo. Me faz olhar além, me faz ser sensível. Verdadeiro avivamento me faz tomar a semente da palavra de Deus e lançá-la em outros corações. Verdadeiro avivamento me faz um semeador da palavra de Deus. Verdadeiro avivamento não me permite ficar do jeito que eu sou. Verdadeiro avivamento me incomoda. Me enche de amor ao próximo, porque é o Espírito de Deus que está aqui e que está envolvendo a minha vida. E eu tenho a consciência e um santo incômodo de alcançar outros para Cristo, porque o que eu tenho é bom demais e não pode ficar só para mim. Verdadeiro avivamento começa no corpo, na igreja, começa aqui, mas vai para fora dessas paredes. Verdadeiro avivamento transforma vidas, transforma pessoas. Verdadeiro avivamento transforma bairros, cidades, nações. E a história tem nos contado que isso é possível. Em primeiro lugar, olhemos para a nossa vida.
Que pessoas somos, que pessoas queremos ser, que igreja somos, que igreja queremos ser, em que grupo estamos, em que grupo devemos estar. E lembremos que Deus quer fazer grandes coisas, mas Ele quer mover e nos usar para que outros participem das coisas gloriosas que Ele está para fazer nesses últimos dias. Amém.